como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso amor em comum, o nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Já de antemão, logo de cara, eu peço para você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, é de graça, é 0800, é só apertar o botãozinho e ajuda muito o crescimento do nosso canal, tá beleza, galera? E olha só, você que quer continuar nos ajudando, mas ainda não sabe como, é o seguinte: se torne membro do nosso canal. Tem planos aí a partir de R$2 por mês. Quando a gente atingir 100 membros aqui no nosso canal, vamos estar sorteando mais 2 camisas originais do Vascão aqui para vocês. Valeu, galera? Então, dito isso, sem muita delonga, direto ao e reto ao que nos interessa. Me perdoem pelo horário hoje, muita correria aqui na minha vida pessoal, né? Infelizmente, a gente não consegue viver, né, falando de Vasco. A gente tem que trabalhar, suar para pagar as contas, né? A gente fala de Vasco por amor e por compromisso com cada um de vocês. Então, dá essa força, se torne aí membro, se inscreva no nosso canal para ajudar a manter o nosso canal de pé, para a gente manter vocês sempre muito bem informados em tudo aquilo relacionado ao nosso amor em comum, Vasco da Gama. Já de antemão, meus amigos, é o seguinte: o nosso Vascão já está no Rio de Janeiro, voltou ainda ontem para o Rio de Janeiro, viajou de volta para casa. O nosso volante meio-campista Hugo Moura teve uma entorse no seu tornozelo ontem, já começou os seus tratamentos no dia de hoje em relação a essa situação. Vamos torcer para que ele fique bem, para que ele melhore, né? O Hugo Moura, que já chegou no elenco há poucos dias e já vem aí alcançando, alvejando a sua vaga de titular no nosso elenco. Fato é que para a partida diante o Atlético Paranaense, até o momento, ele ainda é dúvida, tá, gente? Quem pode ficar à disposição do nosso treinador aí, interino, Rafael Paiva, pode ser Gary Medel, pode ser também aí o zagueirão, né, o João Vitor, tá, gente? E é o seguinte: o Atlético Paranaense, que vem de derrota, perdeu ontem na Copa do Brasil, jogando fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, perdeu para a equipe do Ipiranga pelo placar de 2-1 no finalzinho, no apagar das luzes, levou o gol da virada, né? Fato é que isso pode ser um fator preponderante, pode acabar ajudando o nosso gigante Vasco da Gama no próximo domingo, tá, gente? É o seguinte: a CBF já divulgou a arbitragem para a partida do próximo domingo e pasmem os senhores, viu? Acreditem se quiser, o Wilton Pereira Sampaio é o 4º árbitro. Como assim, CBF? Como assim, CBF? O que esse cara tá fazendo relacionado aos jogos do Vasco? O que esse camarada tá fazendo ainda? Alô, Lúcio Barbosa. Alô, diretoria do Vasco, esse camarada Wilton Pereira Sampaio não pode trabalhar em jogos do Vasco nem para ser gandula, nem para trabalhar nas catracas, quanto mais na arbitragem. Ah, mas ele é o 4º árbitro, não interessa. Esse camarada não era nem para estar escalado em jogos oficiais do Vasco da Gama. Pronto, falei. Agora, mudando de assunto, é o seguinte: eu quero desejar os meus parabéns ao cria da base do nosso Vasco da Gama, Gabriel Peck. Ele que está vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy, está jogando lá na MLS, na Major League Soccer, nos Estados Unidos. Ele que está de parabéns, ele foi eleito pelo próprio Los Angeles Galaxy o jogador do mês, o atleta do mês lá na equipe. Então, meus parabéns ao nosso cria Gabriel Peck, que ele continue desenvolvendo seu bom futebol. Não só ele, né? Mas também o nosso cria Marlon Gomes, que está arrebentando no Shakhtar Donetsk. O nosso cria também Egnaldo, né? Então, boa sorte aí aos crias da base do nosso Vasco. Agora, mudando de assunto, vamos falar de um assunto muito importante, que é a situação envolvendo treinador, né? Quem pode ser, quem será o novo treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama, SAF, né? Agora a gente tem que falar assim, porque tem essa imundiça aí, né? Chamada 777, que tá à frente do nosso Vasco, infelizmente. Mas assim, ressalvas e críticas à parte, galera, é o seguinte: Fábio Carille tá descartado, tá? Descartado, Fábio Carille descartado, fake news daquelas. O próprio treinador teve que vir a público para desmentir a mentirada desses jornalistazinhos vagabundos, né, gente? Desculpe do palavreado, eu não gosto de falar palavrão aqui no canal. Mas vamos ser bem sinceros, esses caras são oportunistas, mentirosos, né? E precisou o próprio Fábio Carille vir a público e falar: olha só,
Não tem nada, não vou sair do Santos, vou continuar do Santos. Precisou o Carille admitir para acabar aí a fofoquinha com o nome do treinador. A situação envolvendo Paulo Pesolano é o seguinte, ele estaria focado lá no Real Valladolid para subir para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, o Valladolid que está na Série B da Espanha, ele ainda tem contrato, então assim, pelo que está dando a entender, o Pesolano também tá de morde a sopra, sabe? Quer, mas não quer, tá naquele negócio cozinhando, e vamos dizer assim, cozinhando em banho-maria. Então é o seguinte, ô Pesolano, quer vir, vem, não quer, fica aí mesmo, irmão. Mas já dá logo o seu papo logo, não fica enrolando não, entendeu? Quer vir, sinaliza logo que quer vir trabalhar no Vasco, que vai vir pro Brasil e ok. Agora, não quer vir, fica aí na Espanha e já fala que não vai vir. Não fica nessa palhaçadinha também não, de ficar cozinhando em banho-maria, sabe? Com o olho no peixe, o outro olho no gato. Não seja sujeito homem, já fala se vai querer vir pro Brasil ou não. Já resolve logo essa situação, tá? Gente, agora outro treinador, o Pepa, né? É o seguinte, eu vou desabafar aqui. Agora estão nessa palhaçada, nessa patifaria de que tudo que não deu certo no Cruzeiro tem que dar certo no Vasco. Primeiro me trazem o Pedro Martins, que eu nunca ouvi falar. Tá? Para ser bem sincero. Aí agora estão especulando o Paulo André para ser aí diretor técnico. O Paulo André falou lá atrás que São Januário parecia uma ratoeira. Ele quer vir cheirar o quê aqui em São Januário agora? Tá, o papo é reto, Paulo André. Pega sua mala e vai trabalhar no Corinthians, aonde você quiser. No Vasco você não tem espaço. Se depender de mim, não. Só que o problema é que a SAF do Vasco é uma bagunça, né? Porque não é possível. O cara que falou que São Januário parecia uma ratoeira, agora tá louco pra arrumar um empreguinho aqui, que tomou um pé na bunda lá do Cruzeiro. A verdade é essa, torcedor. Vamos falar a verdade. Tô aqui pra falar a verdade pra você. Tô de saco cheio dessa lacração, desses caras oportunistas que querem vir pro Vasco só pra ganhar dinheiro. Não estão nem aí pro Vasco da Gama. A grande verdade é essa. Tá? Aí agora, falando ainda do Cruzeiro, porque o Pepa pode ser um bom nome, ele que tem bom relacionamento com o Pedro Martins. Eu quero que se lasque, gente. Com todo respeito ao Pepa, ao treinador, a pessoa física do camarada, que é um profissional, ok. Só que estão com essa palhaçada de tudo que não deu certo no Cruzeiro, querem trazer pro Vasco, porra. Daqui 15 dias, quando o Alexandre Matos fizer uma cagada no Cruzeiro e não der certo lá, então, ele vai vir trabalhar no Vasco de novo? É isso? Sinceramente. Então assim, essa conversinha fiada do alô turma, daquele vagabundo. Pronto, falei. Aquele vagabundo do Flávio Dias. Mentiroso. Mentiroso. Puxa saco, lambedor de saco de empresário. A verdade é essa. Não gostou do que eu tô falando? Cancela a inscrição ou então me processa. Não sei, mas eu tô de saco cheio já. É o Flávio Dias todo dia inventando mentira. Todo santo dia. Colocando essa historinha do Pepa. Porque ele se dá bem com o Pedro Martins, pode vir pro Vasco. Porra! Outra coisa, gente, me desculpa por eu ficar alterada, porque eu fico vendo a mentirada, a palhaçada que estão inventando com o Vasco para trazer um treinador. Um treinador. Outra situação. Léo Condé, né, o treinador atualmente que trabalha lá no Vitória da Bahia, teria sido ventilado aqui no Vasco, o nome dele foi especulado, mas a princípio, né, o próprio treinador afirmou que não, tá? Enfim, vamos aguardar. Não acredito que ele deva deixar aí a equipe do Vitória da Bahia. Não sei, pode ser que venha, mas não sei se o Vasco vai fazer proposta para o treinador Léo Condé. Jorge Sampaoli, aí a galerinha da lacração tentou cavar ele para entrar aqui no Vasco. É o seguinte, surgiu a notícia hoje que o staff de Jorge Sampaoli estaria negociando com o Porto, isso mesmo, de Portugal, tá? Então vamos descartar essa situação. E tem a situação do Carlos Carvalhal. Ele recusou a sondagem do Vasco, tá? Então o treinador português, Carlos Carvalhal, o Vasco teria, entre aspas, supostamente sondado o profissional e ele logo de cara teria recusado aí essa sondagem. Ou seja, até o atual momento, o treinador do profissional do Vasco da Gama é o Rafael Paiva, né? E aí se amanhã ou depois o Rafael Paiva for fazer outra coisa, o nosso profissional vai ficar à deriva. A nossa nau vai ficar à deriva, né? Sem rumo, porque estamos sem treinador até agora. Parabéns, 777, parabéns.
tá? Ainda envolvendo aí falta de profissionais, no caso da nossa comissão técnica, né? É o seguinte, o Pedro Martins conversou hoje ou ontem, né? Vem conversando esses últimos dias com a comissão técnica do Vasco, a comissão técnica que era do Ramon Dias, que ainda permaneceu no nosso elenco. Fato é que praticamente todo mundo deve estar deixando o Vasco nos próximos dias, deve estar saindo aí junto com o Ramon Dias, tá bom? O único profissional que deve permanecer, que quer permanecer, que procurou a diretoria do Vasco para permanecer, para continuar trabalhando na comissão técnica, é o preparador físico Diego Pereira, tá, gente? Isso mesmo, ele que já trabalhou aqui no Vasco, saiu, agora voltou, ele tinha acabado de chegar, então o Diego Pereira já procurou a diretoria do Vasco, afirmou que independentemente do que esteja acontecendo, em relação à comissão técnica, ele quer permanecer, ele deve permanecer, a informação que a gente tem até esse momento. Quem também deve estar deixando o Vasco é o preparador de goleiros Enzo Nossi, tá? Enzo Nossi, então, deve estar deixando o Vasco nos próximos dias, ele que é o atual preparador de goleiros, ou seja, até o atual momento, estamos sem treinador, preparador de goleiros, diretor técnico, patrocínio master e faltando aí 5 ou 6 jogadores pelo menos, né, na nossa equipe titular e também para compor o elenco. A grande verdade é essa para você, torcedor e torcedora Cruz Maltinos. Mudando de assunto agora, vamos falar de uma outra situação, é daquele fanfarrão, daquele senhor que se intitula governador do estado do Rio de Janeiro, isso mesmo, aquele vacilão do Cláudio Castro, né? Ele que todo mundo sabe, flamenguista assumido, né? Fato é que é o seguinte, ele foi perguntado sobre a possibilidade de ajudar aí o Mulambo da Gávea, o Urubu, nas conversas, nas tratativas, para no caso aí, encabeçarem a construção do estádio do Mulambo da Gávea. E aí o Cláudio Castro foi bem aí político, né, como sempre, bem burocrático. Ele falou, é complicado falar disso, porque, né, a gente trabalha para o povo, em prol de todos os clubes e coisa e tal, embora eu tenha um carinho pelo Flamengo, assim como ele falou, tá, gente? Cláudio Castro, eu tenho um carinho pelo Flamengo, não sei o quê, eu olho para todo mundo do mesmo jeito. Então abre aspas para o governador do Rio de Janeiro em relação a essa situação. Abre aspas então para o governador do Rio. Mas qualquer um dos 4 grandes clubes do Rio que quiser ajuda, estaremos dispostos a ajudar. Ponto, fecha aspas. É brincadeira, né? Esse cara tá de brincadeira. Ele tá atrapalhando o Vasco em tudo. Tá favorecendo o Flamengo e Fluminense em praticamente tudo. Quer meter essa agora? Ah, essa hora, Cláudio Castro. Pelo amor de Deus, faça-me um favor, meu querido. Faça-me um favor. Gente, agora mudando de assunto, né? É o seguinte, eu quero ressaltar aqui a boa partida que o nosso zagueiro Maicon fez no jogo de ontem diante a equipe do Fortaleza. Jogou os 90 minutos. Foram 9 cortes, 3 dribles. 3 duelos, no caso, pelo alto ganho, 81% de acerto nos passes, 7 lançamentos certos e apenas um drible sofrido aí para o nosso zagueiro Maicon, né? Ele que foi muito bem em campo ontem. O nosso Léo Jardim também que fechou o gol, que fez pelo menos aí 3 ou 4 defesas, salvando o nosso Vasco, né? Foram os destaques nos jogos de ontem. Eu quero ressaltar aqui para você, torcedor e torcedora do Vasco, eu estou muito triste com isso, porque o nosso Vasco, a gente não tem que se contentar, a gente não tem que ficar satisfeito em ver o Vasco da Gama lutando, suando para não perder, sabe? A gente tem que comemorar que empatou com o Fortaleza em 0-0 após o nosso goleiro fazer 3, 4 grandes defesas, bola na trave do Fortaleza. O Fortaleza sufocou quase o jogo inteiro, o Vasco quase não viu a cor da bola. Tudo bem, 0-0, vamos trazer a decisão aqui para casa, vamos decidir jogando em São Januário, com a pressão da nossa torcida. Dimitri Payet vai estar em campo, ok, beleza. Agora o nosso Vasco, olha o que está acontecendo com o Vasco. A gente tem que chegar, a gente chegou num ponto da gente comemorar, torcedor do Vasco, da gente comemorar um empatezinho fora de casa com o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. Há 10, 15 anos atrás era obrigação a gente ganhar de pelo menos 1, 2, 3-0 do Fortaleza, nem que fosse fora de casa, não importa. Todo respeito à equipe do Fortaleza também, aos profissionais, o treinador, a comissão técnica, a torcida, a diretoria do clube, mas vamos ser sinceros, gente. Só que no caso estou falando do Vasco. Olha o ponto que o nosso Vasco da Gama chegou.
Olha o ponto que o nosso Vasco da Gama chegou, só para ficar para vocês aí a reflexão. Agora um outro ponto aqui é o seguinte, né? Andrei Santos está completando nessa sexta-feira 20 anos de idade, ele que é cria da base do nosso Vascão. Então, meus parabéns ao cria da base do Vasco, Andrei Santos, que está completando 2.0, 20 anos nessa sexta-feira. Vale lembrar, vamos deixar bem ressaltado aqui, que o nosso Vasco da Gama recebeu mais uma parcela do Chelsea e ainda não repassou até o momento que a gente tem conhecimento os valores referentes à comissão do Andrei Santos e do seu empresário, viu? Então vamos ficar de olho nessa situação aí, torcedor e torcedora Cruz Maltinos. Gente, agora é o seguinte, falando de um outro assunto, falar um pouquinho do Deivinho, né? O Davidson, centroavante, ele que já foi noticiado nos últimos dias que não joga mais com a camisa do Cuiabá, né? Ele que vem sendo aí especulado em vários clubes, parece que ele já estaria, entre aspas, apalavrado com o clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Não sabemos qual é o clube, né, que ele estaria apalavrado. Fato é que no dia de hoje a gente tomou conhecimento de que o Cruzeiro também teria interesse na contratação do Deivinho, né, do Davidson, né? Então, tomara que não, vamos aguardar. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. O Vasco deve ir atrás do Davidson, sim ou não? Deixa a opinião que vocês acham em relação a esse assunto. Galera, agora virando a chavinha, vamos falar um pouquinho sobre a situação das dívidas do Vasco da Gama associativo, né? Aquele fanfarrão, aquele vacilão, aquela múmia egípcia, qualquer coisa, menos presidente do Vasco, né? O Jorge Salgado, na gestão dele, ficou um déficit aí de mais de, vamos botar aí na casa de 200 milhões de reais, que apareceu agora na gestão do Pedrinho. São dívidas antigas, tá, gente? Não é da galera do Salgado, não, é dívida antiga lá de trás, de processos começaram a ser executados, a serem julgados pela justiça agora, e os valores estão batendo na conta do associativo na casa de 200 milhões de reais. A gestão do Pedrinho tá batendo na emenda, tá batendo em cima da galera do Salgado, porque segundo a galera ali que representa a gestão do Pedrinho atualmente, estariam afirmando que o Salgado, entre aspas, teria abandonado as finanças do Vasco da Gama durante o processo de transição do Vasco Associativo para o Vasco SAF, com isso deixando aí, né, uma herança negativa, uma herança maldita para o clube associativo do Vasco da Gama na casa de 200 milhões de reais, que é a dívida que a gente já vem falando para vocês há alguns dias. Fato é que o Salgado tá tirando o corpo fora, vem jogando indireta, vai toda hora fazer fofoquinha pro GE. Globo, mas o homem velho, barbado, né, que tem idade para ser meu avô, não tem vergonha na cara e não é sujeito homem. A verdade é essa, não é sujeito homem, não tem vergonha na cara para falar a verdade pro torcedor do Vasco e para agir com transparência, porque se essa dívida ficou pro Vasco da Gama, senhor Jorge Salgado, a culpa é sua. A culpa é sua que amarrou a venda do Vasco da Gama de uma forma totalmente, pelo menos duvidosa, tá? Você secou, sugou todas as receitas do Vasco Associativo. Hoje o Associativo não recebe rigorosamente nada, tá bom? E para completar, você fez de uma forma que essa dívida antiga agora vai continuar entrando no associativo, ou seja, se tornou uma dívida quase que impagável, segundo os profissionais da área de finanças que estão trabalhando na atual gestão do nosso presidente Pedrinho. Então, Jorge Salgado, toma vergonha na sua cara, vira sujeito homem e fala a verdade pro torcedor do Vasco. Você abandonou as finanças do Vasco naquele seu projeto, no seu processo de destruir o Vasco para começar um novo Vasco. Então toma vergonha na cara, vira homem, o senhor tem idade para ser meu avô. Tá? Não precisa eu com 32 anos vir aqui na rede social para te dar lição de moral. O senhor tem idade para ser meu avô, senhor Jorge Salgado. E se você foi presidente do Vasco da Gama e passou por toda essa lambança e está envolvido com tudo isso, o mínimo que você está devendo é desculpa para o torcedor do Vasco e para com essa politicagem nojenta. Seja homem e pede desculpa para o Pedrinho, porque você errou ao fazer o contrato da SAF, que é um contrato lesa Vasco, sim. É um contrato lesa Vasco, sim. Tá bom, seu Jorge Salgado? Toma vergonha na sua cara, vira sujeito homem e vem a público. Você adora fazer fofoquinha pro GE, não gosta? Então seja homem. Honre o que o Senhor tem no meio das pernas, tá bom? Tenha caráter,
e põe a cara, a tapa pro torcedor do Vasco, explicando o que o senhor fez com a finança do clube. Porque o senhor vendeu a SAF do Vasco, a dívida era para ir para 777, agora a dívida está entrando todinha na conta do associativo e na casa de 200 milhões de reais. E você ainda tem coragem de ser irônico ao falar do Pedrinho, da gestão do Pedrinho. Só para deixar bem claro para o torcedor do Vasco, o meu candidato nas eleições era o Luiz Roberto Levenciano, tá? Bem claro. Hoje eu estou apoiando o Pedrinho porque ele é o cara que é o presidente do Vasco e é a única luz no fim do túnel. Mas é outro camarada também que não tem projeto, para ser bem sincero. E o senhor Jorge Salgado tá tentando surfar na onda, jogando nas costas do Pedrinho. Pimenta no olho dos outros, né, Salgado? É refresco, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Porque na sua gestão você falou que estava feliz, estava de cabeça erguida, estava orgulhoso do legado que deixou. Que legado? 200 milhões de reais de dívida para o associativo, uma SAF que só envergonha o torcedor do Vasco e um time que não é competitivo? Que legado é esse, Jorge Salgado? Então fica essa reflexão para o Jorge Salgado, para o senhor mesmo, seu Jorge Salgado, e para você, torcedor e torcedora do nosso Vasco. Eu vou ficar por aqui, tá bom? E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!